Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade então com vocês agora, com assistência de enfermagem na administração de medicamentos dentro da UTI. Eu sei que vocês já sabem bastante a respeito, porque na verdade alguns pontos básicos eles não mudam independente do local onde a gente vai fazer a administração do medicamento, né? Talvez o que vai mudar é o tipo de medicamento que será utilizado com mais frequência. Então, na UTI, eu vou passar para vocês alguns medicamentos que mais utilizam, mas o básico do todo, ele não muda, tá? As regras para que a gente possa aplicar o medicamento são exatamente as mesmas, tá bom? Inclusive os cálculos devem existir e são os mesmos sempre. Então, quando a gente fala de administração de medicamento, eu imagino que eu coloquei essa imagem, na verdade, porque na verdade é o que a gente imagina que seja, né? Dá a impressão de estar atrelado bastante à prática, né? Então, pegar um frasco ampola, aspirar, uma injeção, a gente tem bastante isso no nosso imaginário quando a gente fala de assistência na administração de um medicamento, né? Mas existem outros pontos que são tão importantes quanto saber aspirar o medicamento, por exemplo. A gente tem que entender, quando a gente fala de administração de medicamentos, que o sistema de medicação ele é um sistema complexo, ele não pode ser visto somente por essa ótica da administração propriamente dita, né, da aspiração do medicamento. Ele é um sistema que ele envolve a prescrição médica, então envolve uma equipe multiprofissional, porque o médico é quem vai fazer a prescrição médica. Envolve a farmácia, que é quem vai fazer a dispensação deste medicamento. Então, mais uma outra profissão envolvida aí. E envolve a enfermagem no preparo e na administração propriamente dita do medicamento. Então, quando a gente fala de administração de medicamentos, a gente tem que pensar em todo um sistema que ele será considerado um sistema complexo que envolve outras áreas, né, de atuação na área da saúde. Então a gente chama de um processo multiprofissional, tá? Eu trouxe para vocês aqui um estudo que foi feito nos Estados Unidos em um hospital universitário de lá e diz que os relatórios de erros de medicação de uma maneira geral, e aí quando a gente pensa em erro de medicação, a gente está pensando no processo final, tá? Quando a gente fala que foi administrado um medicamento errado, é aí que é contabilizado esse erro, né? Então o erro está lá na ponta, quando acontece, né, essa falha lá na ponta. E eles foram observar por que esses erros aconteciam lá na ponta e eles viram nesse hospital propriamente dito que de 321 erros de medicação que aconteceram, 72% estava no processo, 72% e meio, né, aqui ó, estava no processo de prescrição médica, ou seja, de alguma forma, e aí eu vou mostrar para vocês qual, de alguma forma errou-se na prescrição médica. E quem errou foi o médico, porque é ele que faz, né, a prescrição médica. 14%, então o segundo erro mais comum, deixa eu pôr outra. O segundo erro mais comum está no processo de administração. Então, de alguma forma, errou-se no processo de administração. E aqui já é o pessoal da enfermagem o responsável direto, né, por errar. E 6,6% no processo de dispensação. Então, quando a gente fala de erros de administração de medicamento, a gente tem que ter em mente que quem participa do processo, qualquer profissional que participe do processo, está factível de erro, né? Pode errar. Pode ser o médico na prescrição, pode ser a enfermagem no processo todo de administração e também pode ser a farmácia no processo de dispensação. Por isso que a gente tem que se colocar nesse momento, nós técnicos de enfermagem, né, vocês técnicos de enfermagem, como uma barreira para esses erros. Porque muitas vezes a gente faz o nosso processo certo. Veja, não só, né, porque o erro pode implicar a uma consequência grave ao paciente, mas nesse estudo, 14,5% foi responsável direta à enfermagem, mas a gente se coloca como uma barreira para que todos esses erros aqui, por exemplo, de prescrição, que é a grande maioria, não atinjam o paciente, né? Que eles não cheguem a trazer
nenhuma consequência grave ou não grave, mas nenhuma consequência para o paciente. Então a gente tem, enquanto profissional, que pensar no processo de uma maneira geral. O que eu quero colocar com bastante ênfase para vocês é que a responsabilidade sempre vai ser compartilhada. Então, se o médico errou a prescrição, nós não percebemos o erro porque a gente acha que a prescrição é só responsabilidade do médico, então não tem nada a ver. Se o médico errou, ele que conserte. E a gente faz em cima deste erro, certamente a gente vai ser corresponsável por este erro. E a importância que se dá não é em relação a isso, a importância que se dá é como é que nós podemos proteger de uma forma eficiente, como nós podemos servir de barreiras eficientes para que esse erro não chegue ao paciente, tá? Tá aqui, ó, quais foram os erros da prescrição médica? Então, muitas vezes, ó, omissão da forma farmacêutica, daqueles 320 que nós vimos lá, ó, 97%, que é 68, né, prescrições, foi da omissão da forma farmacêutica, ou seja, o médico não colocou qual é a forma de apresentação do medicamento. Outros omitiram a concentração do medicamento, então 61, que também é um número bem alto, 23, a via de administração que queria ser feito, 5, o intervalo entre as doses, 5, omissão da taxa de infusão, então aqui em quanto tempo tem que correr, 28, utilizaram abreviaturas que não eram comuns à instituição e 24, só rasuras. Vejam, é importante trazer esse dado para vocês e trazer inclusive que não é nem do Brasil, porque dá a impressão de muitas vezes que as coisas erradas acontecem só no Brasil, né? E na verdade não é. Vejam, a gente associa muito, não sei vocês já enquanto profissionais auxiliares de enfermagem, mas de uma maneira geral associa-se muito o erro de prescrição médica como a rasura, né? Como a letra ilegível, né? Que a gente considera a rasura da mesma forma. E na verdade não tá, vejam que daqueles 300 e pouco lá que eu mostrei para vocês, 24 é um número baixo em relação, por exemplo, à omissão da forma farmacêutica. Então, o maior erro aqui acontece em outros aspectos que não aquele que a gente está acostumado, né? Então, nem sempre a rasura ou a ilegibilidade, ela é tida como o maior erro que acontece numa prescrição médica, por exemplo. E o que deve conter, então, numa prescrição médica para que essa prescrição esteja completa, né? Sem esses erros que nós vimos aí. Então, tem que ter o nome completo do paciente, a prescrição tem que ter o registro geral do paciente, ou seja, precisa ter o número de prontuário. Ela precisa ter o número do quarto e o número do leito que o paciente está. Precisa ter data para que eu garanta que aquela prescrição é atual, o nome do medicamento, a dose do medicamento, a posologia do medicamento, ou seja, como que ele é apresentado, a via de administração que o médico quer que ela seja feita e, por fim, o nome do médico e o CRM. E aqui eu trago mais uma polêmica para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar que nós da enfermagem não temos autorização do Corém para fazer algum medicamento que não esteja prescrito, né? E em alguns hospitais há a prática desse medicamento ser prescrito depois da administração, porque muitas vezes foi feito contato médico, né? Contato telefônico, na verdade, com o médico, para que ele indicou algum medicamento e falou assim, não, pode ir fazendo que eu vou prescrever. Em algumas instituições, hoje, principalmente instituições particulares, né, tem esse recurso, e as instituições públicas elas contam com outro recurso que eu vou contar para vocês qual de que tem um médico responsável no hospital 24 horas. E se o médico do paciente foi contatado via telefone e foi indicado que ele tomasse aquele medicamento, aquele médico que está de plantão no hospital, ele tem o dever de transcrever, que a gente chama, transcrever as ideias do médico que foram passadas por telefone, para que haja esse registro antes da administração. Então,
Vou colocar um cenário para vocês aqui. Dentro da UTI, existe o médico plantonista, né? Existe o médico que está ali de plantão o tempo inteiro. Só que os pacientes, principalmente em unidades particulares, eles têm o seu médico responsável, né? Então, nem sempre o médico plantonista da UTI vai tomar todas as decisões clínicas sozinho, né? Ele compartilha com o médico responsável do paciente. Então, se o médico responsável do paciente quer que seja administrado um antibiótico X ou trocado aquele que o paciente já está em uso, né? Quem vai fazer a prescrição é esse médico plantonista, que está ali o tempo inteiro acompanhando o paciente. Isso porque ele teve contato, né, muitas vezes, como eu disse a vocês, telefônico com esse médico do paciente, e eles entraram em acordo de que deveria ser feito o medicamento. Então, a enfermagem deve se preocupar, de uma maneira geral, em garantir que o medicamento esteja prescrito antes da administração. Por quê? Porque só assim a gente consegue verificar todos estes indicadores aqui, né, para a segurança, porque tudo isso aqui, gente, garante a segurança do paciente. Então, é por isso que a gente deve se preocupar em ter uma prescrição médica antes da administração de um medicamento, tá? Vou colocar só aqui uma ressalva, que é lógico que existem algumas situações emergenciais que a ordem de administração vem por via oral. Então, o médico está ali no momento e fala assim, não, pode administrar, porque se trata de uma condição emergencial. Então, em condições emergenciais, ninguém vai exigir a prescrição médica antes da administração. Lógico, porque a gente entende a gravidade do momento, né? E o médico está ali presente o tempo inteiro. Só que é imprescindível que ele faça a prescrição depois para que haja o registro disso, tá? Agora, em uma condição não emergencial, em uma condição em que não coloque em risco a vida do paciente, é sim necessário que a gente tenha a prescrição antes da administração do medicamento, tá? Para que a gente faça a administração do medicamento, então a gente tem que saber, nós da enfermagem, que ficamos responsáveis lá pelo preparo e administração, a gente tem que saber a terminologia dos medicamentos. Então a gente tem que saber para que ele serve, gente. A gente precisa conhecer. Não é à toa que nós, professores lá na escola ou em qualquer outro local que vocês tenham estudado, frisa bastante isso lá em farmacologia, né? É importante que o profissional saiba o que ele está fazendo. Então, saiba qual é o medicamento, saiba a terminologia. E se não sabe, como nós não vamos saber muitos, porque a gente também não é ambulário ambulante, né? É importante que a gente pesquise isso antes de administrar. É importante que a gente saiba quais as vias de administração. Então, é inaceitável que um profissional que prepare e administra medicamento confunda enteral com parenteral. É importante que haja claramente conceitualmente na cabeça do profissional a diferença entre algo injetado em via parenteral para algo administrado por via enteral, né? Então é importante que a gente saiba distinguir isso daí para poder administrar. É importante que a gente saiba os efeitos que o medicamento vai produzir no organismo. Por quê? Porque se de repente o medicamento apresenta, né, no paciente algum efeito que a gente não gostaria, é possível tratar de uma forma bastante eficiente isso, né? E por último, a habilidade técnica. Então, aqui o que a gente vê, na verdade, é uma lista, né, que eu coloquei para vocês aqui de prioridades, em que a habilidade técnica daquela foto que eu coloquei para vocês lá no início, que é a aspiração do medicamento, por exemplo, ela é a última exigida, a última habilidade exigida, né? Então, antes de tudo isso, é importante que a gente saiba de muita coisa conceitual. Então, a farmacologia, ela de fato é algo bastante complexo, né? Muitas vezes a gente conversa com alunos e vê que talvez seja a matéria mais temida, né, por todos, porque é bastante é bastante conteúdo, né? Bastante coisa que precisa saber. Mas é imprescindível que se saiba, não tem como não, tá, pessoal? E aí a gente tem lá no Prepare e Administração alguns recursos, né, que facilitam a nossa comunicação. Então,
É importante que a gente saiba os 9 certos. Eu sei que conceitualmente existem já 12 certos, 15 certos, 13 certos, tá? E na verdade a gente não vai se preocupar com isso nesse momento. A gente vai se preocupar que basicamente tenham alguns pontos de segurança, que são barreiras de segurança para que a gente administre esse medicamento de uma forma adequada ao paciente, né? Então não existe certo e errado de são 12 certos, são 9 certos. Não. Existem barreiras que são mais seguras para o paciente. Então os 9 certos está aqui, ó, o paciente certo, o medicamento certo, dose, via, hora, a anotação correta, a orientação que eu vou dar para o paciente correta, a compatibilidade daquele medicamento com outros e o direito do paciente de se recusar à medicação, que não é porque ele está internado que ele é obrigado a aceitar qualquer tratamento proposto, né? Então, o paciente, ele uma parte ativa do seu tratamento, né? Se de repente ele fala que ele não quer tomar o medicamento naquele momento, a enfermagem e a equipe multiprofissional tem o dever de respeitar, porque ele faz parte, né, do grupo de tratamento, então ele faz parte do próprio tratamento, ele tem poder decisivo no próprio tratamento, né? E aí, ó, a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde pré-estabeleceram, né, as práticas que nós acabamos de falar que estão lá no 9 certos e algumas outras, né, para que seja o mais seguro para o paciente possível. Então, veja, a gente sempre, quando se tratar de práticas de enfermagem, vai tratar de segurança, que é exatamente para isso que nós estamos na enfermagem, para garantir que todo o tratamento e toda a assistência desse paciente seja disponibilizada de forma segura. Nós vamos ser as barreiras, né, para que o paciente tenha o melhor tratamento possível. Então, a gente tem que fazer a identificação correta do paciente, higienizar as mãos, garantir a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, olha lá, assegurar barreira de proteção total na passagem e punção de catéter, bem como o uso de antisséptico padronizado. Então, se for a administração de um medicamento via intravenosa, a gente sabe que tem que fazer a higienização do. Ih, caramba, me fugiu o nome daquele dispositivo de dupla via, né? Que é a gente chama de clave, que é algo que tem na instituição particular, mas pode ser que na instituição pública não tenha, mas a gente tem que sim fazer a higienização daquela ponta distal do catéter. Eu não posso simplesmente chegar com o equipe conectar ali, porque aquilo pode levar a uma infecção de corrente sanguínea, né? Então a gente precisa assegurar ali, ó, que tenha o uso de antisséptico padronizado para garantir que o paciente não tenha nenhum problema relacionado à administração, né? E por fim, a comunicação entre profissionais, registros das ações no prontuário. Então, se o paciente de repente se recusou a tomar o medicamento, aquilo precisa ser anotado. Agora, se o medicamento não foi feito porque o paciente, por exemplo, estava em um exame, precisa ser anotado dessa forma. O que infelizmente na prática a gente acaba pegando, né? E aí eu falo por experiência minha, é que às vezes a gente vai investigar porque aquele medicamento não foi feito e quando a gente lê o prontuário está lá escrito que o paciente se recusou e muitas vezes o paciente é inconsciente. Então, será que não foi uma cópia de uma escrita, né, de uma anotação de enfermagem? Será que aquele profissional realmente sabe que está cuidando daquele paciente? Porque não faz nenhum sentido um paciente inconsciente se recusar a tomar o medicamento, né? Se de repente foi uma decisão da família ou do acompanhante, isso tem que ser escrito. E, na verdade, estava escrito que o paciente tinha se recusado. O paciente estava inconsciente no momento da recusa. Então, não tem como, né? A gente precisa ser fidedigno ao processo, fidedigno ao que acontece propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, a falar diretamente dos medicamentos que são utilizados na UTI. Eu vou passar rapidamente por esse tema, isso porque vocês já tiveram as aulas de farmacologia, estarão mais aptos, né, a
trabalhar esses medicamentos lá na aula de farmacologia, tá? Então a gente não vai ver aqui detalhes do medicamento, a gente vai ver basicamente para que serve e vamos chegar no cálculo lá no final da aula, tá? Então os medicamentos que a gente usa basicamente numa UTI são as drogas vasoativas, ou seja, aquelas que mexem com o sistema cardiovascular, as drogas sedativas e analgésicas que trabalham, né, no sistema nervoso central, os antibióticos que atuam basicamente para eliminar, né, ou tratar infecções e alguns medicamentos especiais que aí eu não vou passar para vocês. Por quê? Porque pode mudar. Por que eu coloquei aqui como medicamentos especiais? Para vocês entenderem que não são só essas categorias que são utilizadas na UTI. Podem existir outras, tipo quimioterápicos, radioterápicos, e também fazem parte do processo ali da UTI, tá? Falando das drogas vasoativas, quais elas podem ser? Olha lá, agentes simpatomiméticos, ou seja, aqueles que imitam, né, já os processos do nosso corpo, que são as noradrenalinas, a dopamina, dobuta e vasodilatadores. Então, eles fazem ações, têm ações, né, que nós já temos no nosso sistema cardiovascular. Por isso que eles são miméticos, simpatomiméticos, ou seja, eles imitam o sistema simpático do nosso corpo. Então, as mais utilizadas são noradrenalina, dopamina, dobutamina e os vasodilatadores, tá? Falando de alguns nomes em específicos, olha lá, ó, nitroglicerina ou tridil, aqui eu coloquei para vocês o nome comercial e o nome genérico, né? Então, tridil é nome comercial, nitroglicerina nome genérico. É um vasodilatador coronariano, olha lá, utilizados em casos de IAM, ou seja, infarto agudo do miocárdio, angina ou insuficiência cardíaca congestiva. Então, um paciente na UTI internado com esse diagnóstico certamente estará usando o tridil, ou seja, um vasodilatador do coração. Nitroprussiato de sódio ou nipride, né? Ele é um óxido nítrico, ou seja, um vasodilatador misto. Então ele não é só um vasodilatador do coração, como o tridil, por exemplo. Ele é um vasodilatador de artérias e veias, né? Não apresenta efeito nas fibras cardíacas, ou seja, então o nipride ele não atua como o tridil e tem ação sobre a pressão arterial do paciente e o consumo de oxigênio que o coração vai ter, né? Então, quando o paciente está em uma crise hipertensiva, por exemplo, pode, né, se optar por utilizar nitroprussiato de sódio. Entenda, uma crise hipertensiva, e aqui a gente está falando de um paciente que está internado na UTI. Então não é uma crise hipertensiva simples, né? É uma crise hipertensiva grave. Por isso, inclusive, que ele está internado em observação na UTI. Mas a gente tem que entender que esse vasodilatador, que é o nipride, que é o nome comercial, né, e nitroprussiato de sódio, o nome genérico, é um medicamento que vai atuar fortemente sobre a pressão arterial. Por isso que ele precisa estar com esse acompanhamento aí direto na UTI, tá? Falando um pouquinho dos sedativos, olha lá, ó. Eu vou deixar para falar da noradrenalina mais para frente um pouquinho, tá? Midazolam é bastante utilizado, que é o Dormonide, né? E o Propofol mesmo, que é aquele branquinho também. Eles são medicamentos que fazem com que o paciente durma, né? Isso para que ele não tenha a lembrança muitas vezes, né, daquela memória de UTI, né, do que aconteceu com ele na UTI, e principalmente para que ele consiga ser tratado de uma forma eficiente em relação a uma monitorização, por exemplo, a uma agitação, a uma possível intubação. Então, se o paciente estiver entubado e não estiver com algum sedativo, certamente ele vai reagir, né, àquele dispositivo de intubação. Então, são recursos utilizados aí como auxiliares para o tratamento do paciente, tá? Os medicamentos para dor, então tudo que está na UTI, pessoal, pode causar dor no paciente, né? Então aspirar a via aérea, realizar um curativo, mexer no tubo traqueal,
realizar uma mudança de decúbito, ou um próprio trauma que o paciente tenha, ou se é um paciente cirúrgico, a sonda, o catéter ou a própria incisão cirúrgica, o próprio catéter central, os drenos, alguma ferida ou aquelas contenções mecânicas, né, para evitar que o paciente se mobilize, ou uma simples punção venosa para coleta de exame ou arterial. Tudo isso pode levar o paciente a ter dor. Por isso que numa prescrição de uma UTI, por exemplo, é comum que vocês encontrem analgésicos de horário, mesmo que o paciente não consiga referir a sua dor, tá? Então, os mais utilizados aí, ó, podem ser os opioides, que são medicamentos com uma potência maior, né? Então, a morfina, o fentanil, o tramal, porque muitas vezes a dor do paciente em UTI pode ser uma dor persistente de um controle um pouco mais difícil, né? Por que os pacientes da UTI usam com frequência? Porque ela pode causar hipotensão ou depressão. Esses medicamentos, né, podem causar hipotensão ou depressão ventilatória. E como eles estão em observação na UTI, isso não seria um problema, né? Porque a gente consegue facilmente tratar estas desvantagens, né, que eu coloquei como desvantagem aqui para você. Então a gente consegue tratar de uma maneira mais fácil se isso acontecer. Por isso que são medicamentos largamente utilizados na UTI, sem problema nenhum, tá? Não há um problema em fazer isso na UTI. Uma outra coisa que esses medicamentos trazem como desvantagem também, e aí a morfina, ela é bastante, acontece bastante com a morfina, por exemplo, é a alteração da motilidade gastrointestinal. Então, muitos pacientes ficam constipados em uso de morfina, né? Por isso que também é importante que a gente da enfermagem esteja atento, caso o paciente esteja utilizando esse tipo de analgésico, que a enfermagem esteja atenta, né, às eliminações do paciente, porque sim, pode causar essa constipação aí. Os antibióticos, e aí tem a diferença entre o bacteriostático e os bactericidas, então aqueles que inibem a produção e aqueles que matam as bactérias. É importante que vocês entendam o tipo de medicamento que vocês estão fazendo, né? Os mais utilizados na UTI, é lá, ó, ceftriaxona para as pneumonias, ou a clindamicina, que também é feito para as pneumonias, a vanco, que é de amplo espectro, a amicacina, a gentamicina, os Ivox, né, que é essa linezolida, cefepime, cipro, mais utilizado aqui com infecções do trato urinário, imipenem, que é os carbas, né, que a gente chama, polimixina, são muitos antibióticos que vocês verão lá na UTI com bastante frequência, isso porque eu diria que não todos, mas a maioria dos pacientes internados em UTI, eles estão em tratamento de alguma infecção. Então, vai ser bastante comum para vocês a administração de antibióticos, tá? E aí, pessoal, eu deixei aqui para vocês alguns exercícios, né, para cálculo de medicamento, que é importante que vocês voltem a praticar. Isso porque lá na UTI, embora seja utilizado bomba de infusão, é importante que vocês saibam sempre calcular. Porque vejam esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Foi prescrita dopamina, tá aqui a ampola da dopamina, 250 mg em 200 ml de soro glicosado para ser infundido endovenoso em bomba de infusão contínua 10 ml hora. Toda vez que tiver aqui, ó, bomba de infusão contínua, a gente vai colocar esses parâmetros na bomba e ela calcula esses 10 ml hora. Então eu coloco lá para ela sabe que ela tem que fazer em 10 ml hora e ela vai fazer. Mas não é simplesmente isso. Como que eu coloco 250 mg desse medicamento dentro desse soro? Eu preciso saber ler a ampola. Então a ampola aqui me diz, ó, que eu tenho 5 miligramas barra 1 ml, ou seja, eu tenho 5 miligramas em 1 ml, e a ampola inteira tem 10 ml. Então eu posso dizer que nesta ampola eu tenho 50 miligramas do medicamento, só que eu preciso de 250. Então quantas ampolas eu tenho que colocar neste soro, né? E é simplesmente colocar no soro? Não. Eu tenho um soro padrão aqui, ó, de 250 ml.
Quanto que o médico pediu, ó, para que seja colocado? Somente em 200. Então, eu preciso tirar um pouco desse soro, ou seja, os 50 ml, para atender fidedignamente esta prescrição. Então, façam esse cálculo aí, que é um cálculo que vocês estão bastante acostumados já a fazer, para vocês voltarem à prática. Deixei um outro exemplo aqui embaixo para vocês fazerem também. A dobutamina, a mesma coisa, é um medicamento que vocês vão fazer bastante lá. Então, tem lá a prescrição de 250 miligramas em 230 ml. Uma ampola tem, ó, 12,5 miligramas barra 1 ml, ou seja, a concentração dela é 12,5 miligramas por ml, e uma ampola tem 20 ml, ó. Então, como que a gente consegue fazer para administrar 250 miligramas neste soro? E o soro tá aqui, ó, o médico prescreveu 230, eu tenho 250, então eu preciso tirar 20 miligramas daqui para que isso seja atendido. A mesma coisa aqui embaixo, preciso tirar um pouco mais para que isso aqui seja atendido. A noradrenalina, que é um medicamento que vocês vão fazer bastante para a manutenção da pressão arterial do paciente na UTI. Então, um paciente hipotenso, um paciente com batimentos baixos, né? Um paciente pós-parada cardíaca, por exemplo, ele vai utilizar a noradrenalina para manter a pressão dele. Então tá lá, ó, a noradrenalina vai ser 32 miligramas numa solução de 250 ml. Aqui nesse caso o soro tá fácil, ó, 250 ml já é o que eu tenho no soro mesmo. Mas como que eu coloco 32 miligramas dentro deste soro? Tá aqui, ó. Eu tenho uma ampola, é essa concentração que eu vou pegar, ó. Eu tenho 2 miligramas a cada 1 ml. Dentro desta ampola eu tenho 1 ml, então esta ampolinha é de 1 ml. Aqui é a caixinha, tá? Tá falando que são 8 ml, por quê? Porque vem 8 ampolas, tá vendo? Aliás, mentira, vem 10 ampolas de 8 ml. Então, aqui é a informação da caixa e aqui, ó, nesta primeira linha, é a informação da ampola. Então, a gente vai seguir a informação da ampola para fazer o cálculo. Qual é o cálculo? Bom, eu tenho uma ampola de 2 miligramas para cada 1 ml e eu preciso de 32 miligramas, que estará para X, né, lá no cálculo da regra de 3. Então, aí a gente consegue calcular quantos ml eu preciso colocar aqui dentro para atingir a prescrição médica. Embaixo, a mesma coisa, ó. Eu repeti aqui a dopamina, mas na verdade é um nome que eu errei, tá? Aqui é Nora, pode trocar por noradrenalina, que essa página é da Nora. 48 miligramas ao invés de 32 miligramas, tá? Então é só para vocês treinarem o cálculo aí. Eu fiz a mesma coisa com a morfina, lembrando que aqui a morfina, a gente tem que lembrar, pessoal, que existe a administração que pode ser feita da morfina, aquela administração em partes. Então, eu preciso fazer a diluição desse medicamento de forma decimal. Eu não sei se vocês lembram dessa terminologia, certamente vocês tiveram, né, ela quando tiveram farmacologia, mas tem que relembrar esse ponto aí. O que é fazer uma solução decimal? Vejam, eu tenho nesta ampola de morfina 10 miligramas em 1 ml, porque quando eu não tenho o número aqui, eu tenho um 1 na frente, tá? A minha ampola inteira, então, tem 1 ml. 10 miligramas para 1 ml, fazer uma solução decimal é adicionar 9 ml de soro na seringa que eu aspirei essa morfina. Então, ao invés de ficar 10 miligramas por 1 ml, como era, quando eu adiciono 9 ml de soro aqui, eu vou ficar com 10 miligramas do medicamento em 10 ml de solução, né? Então, eu fiz aí uma solução decimal, puxei todo o conteúdo e transformei, ao invés de 1, em 10. Isso é solução decimal, tá? E aí, uma solução decimal, o médico está pedindo para que seja feito 1 miligrama só aqui. Então, desta solução de 10 para 10, quantos ml eu tenho que fazer para atingir 1 miligrama em bolos, né? Ou 3 miligramas em bolos. Façam também esse cálculo aí. E por último eu deixei, deixa eu ver se é por último mesmo, é isso mesmo. Por último eu deixei para vocês um antibiótico lá, ó, clindamicina, que a prescrição médica é de 300 miligramas em 100 ml. E aqui o médico não quer que seja feito em bomba de infusão, não.
ele quer que seja feito em gotejamento. Então, ele prescreveu 300 miligramas em 100 ml para correr em 30 minutos, tá? Tá aqui a apresentação, ó, da ampola, 600 miligramas em 4 ml, só que a prescrição é de 300. E tá aqui para vocês relembrarem o cálculo, né, de gotejamento. Então, tratando-se de um paciente adulto, que está lá na nossa UTI adulta e que eu vou considerar com vocês que é um paciente que não tem problema de acesso venoso, porque ele está com acesso central, vendo uma prescrição de clindamicina assim, e que tem que correr em 30 minutos, eu posso optar por fazer em cálculo de gotas, né? Então eu vou utilizar esse aqui, ó, cálculo de gotas em minuto. Por quê? Porque o médico quer que corra em 30 minutos. Por que eu não escolhi microgotas? Por essas características que eu dei para vocês. É um paciente adulto, é um paciente que está internado na UTI, então ele tem um acesso venoso central, ou seja, ele tem um bom acesso venoso, então não há necessidade de ser feito em microgotas. Por isso que nós, na hora da administração, tomamos a decisão de usar o cálculo de macrogotas, ou seja, de gotas, que é essa tabelinha que eu deixei aqui para vocês, tá? E aí, então, treinem para fazer tanto o cálculo aqui da clindamicina de 300 miligramas quanto a de 600 miligramas, tá bom? Deixei os dois tipos de soros que podem ser utilizados aqui, como vocês estão vendo as prescrições solicitadas, tá? Eu sei que é meio assustador para vocês às vezes, né, quando a gente fala de medicamento, mas é importante que vocês retomem essa matéria aí, porque se tratando de UTI não tem como escapar, pessoal. Além de todo o cuidado que a gente já viu até agora, que é bastante complexo, um dos cuidados também complexos é a administração de medicamento, não tem como a gente fugir disso, tá bom? Então se apeguem pelo menos a essas medicações que eu coloquei para vocês aí, que normalmente são as medicações bem utilizadas, não vou dizer que são as únicas, existem outras que são também bastante utilizadas, mas essas daí com certeza vocês verão lá em um paciente grave na UTI, e aí pelo menos vocês já chegam lá no estágio sabendo minimamente sobre essas medicações que eu coloquei para vocês. Então retomem, né, revisitem lá a matéria de farmacologia de vocês, procurem na internet em bulas da Anvisa ou no bulário que vocês já devem ter construído aí durante o curso, para que vocês saibam mais sobre esses medicamentos, pelo menos esses medicamentos que a gente viu aqui, tá bom? Para a aula de hoje eu vou deixar só isso, porque vocês têm bastante tarefa aí para fazer esses cálculos, então eu vou deixar esses cálculos como exercício da aula de hoje, tá bom? E aí qualquer dúvida sobre cálculo podem me perguntar também, que a gente vai tentando esclarecer, eu vou tentando passar para vocês. Se for necessário, a gente pode até reservar uma aula para retomar o cálculo sem problema nenhum, tá bom? Mas aí eu preciso da sinalização de vocês.